Então, a partir dessa mudança constitucional, nós, do Sindicato dos Médicos, já provocamos o Ministério Público do Trabalho e hoje tem um inquérito aberto no Ministério Público do Trabalho. É uma experiência pioneira no Brasil, porque esse assunto não está ainda maduro, nem na esfera do judiciário e muito menos entre as representações médicas, mas nós resolvemos ir à frente nessa questão. E houve, inclusive, a primeira audiência no Ministério Público do Trabalho esses dias, em que o procurador ouviu diversas representações de especialidades médicas e procurou ouvir dessas representações os problemas que existem nessas relações de trabalho. Então, foram citados vários problemas graves interferindo nessa relação de trabalho. A falta de um contrato é uma relação leonina, uma relação perversa, onde só um lado decide o que vai acontecer. O lado das empresas. O lado das empresas. Mas ele não é um profissional liberal? Ele é um profissional liberal. Não estou entendendo por que tem que ter uma relação de trabalho. Sim, mas ele tem uma... Saúde reembolsa ele. Quando reembolsa? Existem planos de saúde que não reembolsam os médicos. Essa questão da forma que você... Eu estou curioso. Não, tudo bem. Eu vou lhe responder. Eu acho que esse mercado não é um mercado que você tem igualdade na negociação. Esse é um mercado perverso onde só um lado decide as coisas. Até porque a própria legislação, a própria Agência Nacional de Saúde, ainda não cumpriu, na minha opinião, o papel para o qual ela foi criada. Esse sistema foi... Falta fiscalização, isso eu acho que falta fiscalização e a própria agência tem lavado as mãos em muitos desses problemas. Na verdade, a agência tem cuidado muito mais de um dos ângulos desse triângulo, né? E eu acho que tem que cuidar mesmo, que é o vértice do usuário, né? Ele tem que estar realmente protegido, mas tem um outro vértice que é o do prestador de serviço, porque o sistema não funciona sem o médico. Sim. Então, esse vértice tem sido descuidado. Porque, na verdade, os planos de saúde, eles têm aumento quase que anualmente. E isso nunca é repassado para os médicos. Nunca dificilmente é repassado. Você tem uma o valor da consulta continua o mesmo há anos. Aquela questão do plano coletivo que você perguntou e ficou sem resposta, eu quero só dizer a você o seguinte: a legislação regulamenta que a agência estabelece o aumento apenas para os planos individuais. É por isso que eles estão fugindo dos planos individuais. Então, o plano coletivo é um plano que eles negociam diretamente com as empresas. A empresa que contrata. Então, dependendo do lobby, do poder que tem cada empresa, vai estabelecer o valor daquela mensalidade. Então, é evidente que não há nenhum interesse hoje nessas instituições de estabelecer contratos individuais. Além de ser muito caro, não há esse interesse porque eles querem fugir da regulamentação da própria ANS. Esse ponto de vista do médico, né? O doutor Darcy, ele está no papel dele, claro, presidente dos sindicatos, médicos, etc., e tem uma ótica sobre isso. O que aconteceu ao longo dos últimos anos, 10 anos, talvez, um pouco menos? Todos os planos de saúde adquiriram laboratórios, hospitais. Por quê? Porque, como era antigamente, os médicos, os hospitais, vamos falar dos hospitais, os hospitais mandavam a conta, 30 quilômetros para Drapo, 40 quilômetros não sei de que de gás, não sei o que e tal. Já, inclusive, está superfaturado. Exatamente. O que aconteceu? Eles se viram na obrigação de passar a ser gestores de hospitais públicos, ser gestores de hospitais e de laboratórios, né? Vários laboratórios, Sérgio Franco, né? Isso aqui foi comprado, não sei por quem e tal. Sim, Braus. Todos eles passaram a ser dos planos de saúde, para ele poder administrar esse treco. Por quê? Você vê, eles reclamam porque a Agência Nacional de Saúde não deixa eles fazerem a correção devida. Peraí, agora eu vou falar sobre a correção devida. Óbvio que o doutor Darcy é um especialista, etc., pode falar mais até do que todos nós, porque a vida dele é essa daí. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no reembolso médico, que é muito pequeno, realmente é muito pequeno, paralelamente você tem sendo jogado no mercado quase que mensalmente, presumo que seja de 2 meses, novos equipamentos e novas tecnologias, que são caríssimas. Os softwares são caríssimos. As máquinas, vêm da Alemanha, vêm disso, são um negócio de louco. E você precisa ter isso aí, faz parte do negócio. Tanto que você vai no hospital público, você não tem... o nome é PET, parece que é uma das últimas máquinas aí... PET scan, é isso? Essa que você vai na ultrassonografia, não sei se é a expressão essa, do tecido, você consegue detectar, radiografar, enfim, você consegue fotografar a situação do seu tecido. Um exame desse é uma barbaridade de dinheiro.
Alguns planos de saúde pagam isso. Eu acho que na planilha dos custos do plano de saúde, isso tem um componente muito forte. E o que deve acontecer é o seguinte, o médico é na ponta, é a parte mais frágil, e ele não tem como reagir a isso. Deputado, o senhor como médico e como deputado, a ideia de que quem tem um hospital, quem gerencia um hospital, quem é dono de um plano de saúde, não consegue essas máquinas com um pouco mais de desconto? Olha só, o que a gente não pode perder de vista, essa questão de que o sistema é capitalista e frente ao atendimento ao recurso humano, que dá um atendimento da relação médico-paciente, que é fundamental para o sucesso de um atendimento à saúde, atendimento médico. Fundamental a questão da confiabilidade, a questão da presteza, a questão da sensibilidade, do olhar, olho no olho, é fundamental. E do tempo. E do tempo da consulta. Normalmente é toque de caixa o atendimento. Porém, nós não podemos deixar de ver que o sistema é capitalismo e a questão dos equipamentos hospitalares, a questão das máquinas, da evolução científica, ela impõe porque o lucro se impõe por trás do sistema. Então, quando nós vemos que os médicos estão fragilizados, porque eles recebem menos o valor das consultas, é em função do mais forte contra o mais fraco. Está aqui o nosso... Mas não existe uma falta de união no caso da classe médica? Porque os anestesistas, por exemplo, os anestesistas, eles não participam de plano de saúde. Mas o médico, quando ousa... Ele ganha por fora. Mas o médico, quando ousa... Ele não participa. Mas o médico, quando ousa ir à luta e contestar e denunciar, eles são descredenciados. Sim, e aí a gente volta ao ponto inicial. Mas por que os anestesistas conseguiram se unir dessa forma? Bom, é uma característica da especialidade. Eu respeito e parabenizo e acho que todos devem reproduzir. Mas não falta um pouco disso nas outras especialidades, então? Talvez sim, talvez seja uma debilidade, né, que precisa ser superada das instituições de representação, né, da medicina. Essa é uma questão, é um desafio que nós temos que enfrentar. Agora, eu acho que nós estamos tentando enfrentar isso na medida em que a gente, levando ao Ministério Público do Trabalho e levando essa discussão para ser feita numa área em que você tem o fiscal da lei, que é o Ministério Público, ele vai mediar esse ambiente de trabalho e eu acredito, tenho esperança, que a gente regularize mais esse ambiente de trabalho que hoje é perverso e ele é desigual. E quando você tem uma relação desigual, vence quem é mais forte. E não pode funcionar dessa forma. Por quê? Porque aquele sistema não funciona sem o médico. E se ele não funciona sem o médico, tem que se ter mais respeito com esse médico, com esse profissional. Como se deve ter respeito também com quem paga aqui para o plano de saúde. Então, essa situação, eu acho que está na esfera da agência. Ela foi criada exatamente para dirimir... Mas não cabe pressionar a agência um pouco mais também? Tem sido feito isso. Mas não tem tido resultado, né? Um ponto importante, me perdoe. Gente, a gente tem pouquíssimo tempo agora. Vamos deixar para o próximo bloco? Tá, vamos. Mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta agora ao último bloco do Alerj Debate com o tema Planos de Saúde. Deputado Wilson Cabral, o senhor falava no finalzinho do segundo bloco, queria que o senhor voltasse... Eu vejo como uma questão muito importante a relação do mercado, e aí por isso que eu comento a questão do mercado capitalista, que impõe, e aí impõe mesmo, porque o lucro passa a ter uma prioridade quando não deveria ter. A saúde não é negócio. A saúde, isso que eu gostaria que fosse dito. Independente se ela é do Sistema Único de Saúde ou se ela é privada, há necessidade de haver ali o compromisso social, são médicos que estão cuidando de vidas e, infelizmente, não podemos deixar de citar, as escolas de medicina, muitas das vezes, intencionalmente ou não, se sofrem pressão desse sistema capitalista ou não, elas muitas vezes têm formado profissionais que muito antes de se formarem na sua graduação já se manifestam, se portam como opção para especialidade, como deveria ser o contrário. Primeiro haver uma formação geral, no paradigma da integralidade, né, de ver o indivíduo como um todo, e aí sim, a partir do momento que ele tiver essa formação, o médico, ele pode ir para o mercado e se aperfeiçoar, se especializar, se pós-graduar, sem problema nenhum. O que acontece é que na prática não